Fala galerinha, continuando nossos estudos sobre cinemática, vamos trabalhar hoje com os gráficos do movimento uniformemente variado. Então vamos lá. Pessoal, os gráficos do moving, eles relacionam grandezas como a aceleração, a velocidade e a posição de um corpo com a passagem do tempo, certinho? Nós iremos construir e analisar cada um destes gráficos aqui, mas só para adiantar para vocês. Na construção do gráfico da aceleração em função do tempo, deve-se levar em consideração que no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Ok. A fórmula usada, pessoal, para construir o gráfico da velocidade em função do tempo é a função horária da velocidade. Apelidamos de vovô é ateu. Está aqui, ó. Velocidade em função do tempo. Certinho. E para construir um gráfico da posição de um corpo em função do tempo, é utilizada a função horária do espaço. Fera, se liga na dica que eu vou dar para você. A equação Torricelli, como nós já sabemos, ela independe do tempo. Então, se o Enem ou algum outro vestibular pedir que você assinale o gráfico que representa a equação de Torricelli, você já pode descartar todos os gráficos que apresentarem o tempo, ok? Equação Torricelli independe do tempo, então descarta estes gráficos lá. Então vamos lá construir os gráficos. Gráfico da aceleração em função do tempo no movimento uniformemente variado. Só lembrando, neste movimento o que é que vai variar? A velocidade. A velocidade é variada e ela vai variar de modo uniforme, ok? A aceleração é o quê? A aceleração é constante. Então foca nisso aqui, ó. A aceleração é constante. E a aceleração ela é diferente de zero. Só para ficar bem amarradinho, vamos ver um exemplo aqui de um tipo de movimento uniformemente variado, onde temos um corredor e a cada segundo que se passa, a sua velocidade vai aumentando em 10 metros por segundo. Então note que estamos tendo uma variação de velocidade, só que não qualquer variação, é uma variação uniforme. Certo? A cada segundo que passa, ele aumenta 10 metros por segundo. Isso significa dizer que a aceleração deste movimento está sendo a aceleração constante. Nesse tipo de movimento, a aceleração precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque, vê só, pessoal, o que é a aceleração? A aceleração é uma variação da velocidade no decorrer do tempo. Se a aceleração for zero, significa o quê? Que eu não estou variando a minha velocidade. Se não existe variação de velocidade, não trata-se de um movimento uniformemente variado. Trata-se de um movimento uniforme. Ok. Agora vamos construir o gráfico, da aceleração em função do tempo. Pessoal, para acelerações positivas, para A maior que zero, vou escolher aqui um A, qualquer A maior que zero. Eu vou ter uma reta paralela ao eixo horizontal. Então este aqui será o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, ó, qualquer tempo que eu escolher aqui, a aceleração será a mesma. Por quê? Porque a aceleração é constante. Por isso que eu disse que era importante. Então aqui, ó, escolhendo um tempo de 1 segundo, por exemplo, eu tenho uma aceleração. 2 segundos, a mesma aceleração. 3 segundos, a mesma aceleração. 3 horas depois, a mesma aceleração. A aceleração vai ser constante. Ok. Para uma aceleração
negativa, ou seja, uma aceleração menor que zero. O gráfico será também uma reta paralela ao eixo horizontal, só que abaixo do eixo. Então, eu vou ter aqui uma aceleração menor que zero. Conforme o tempo passa, essa aceleração continua constante. Então, se eu escolher um tempo de 1 segundo, a aceleração será essa. Se eu escolher o tempo de 2 segundos, a mesma. 3 horas depois, a mesma. A aceleração é constante. Ok? Então, aqui, ó, de forma bonitinha, quando a aceleração maior que zero, eu vou ter este gráfico. Quando a aceleração for menor que zero, eu vou ter este gráfico aqui. Ok? Aceleração constante no movimento uniformemente variado. Gráfico de velocidade por tempo no movimento uniformemente variado. A função da velocidade no movimento uniformemente variado é esta. Aquela que apelidamos de vovô é ateu, certo? Pessoal, se vocês prestarem atenção, trata-se de uma função do primeiro grau. Então, por ser uma função do primeiro grau, a representação gráfica dessa função é uma reta. Então, quando construirmos aqui os gráficos, eles precisam dar uma reta, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de um carinha correndo e no tempo igual a zero ele está com a velocidade de 10 metros por segundo. Conforme o tempo passa, essa velocidade vai aumentando de modo uniforme. Beleza? Então vamos construir o gráfico de velocidade por tempo. No tempo igual a zero, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então aqui, ó, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então vamos lá. 10. Show de bola. Quando o tempo é igual a 1 segundo, a velocidade dele tem aumentado para 20 metros por segundo. Ok. Então vamos construindo o gráfico aqui bem bonitinho. Quando t é igual a 2 segundos, a velocidade dele será de 30 metros por segundo. Ok. Então está aqui. Quando o tempo é igual a 3 segundos, a velocidade dele é 40 metros por segundo. Então aqui. Quando eu ligo os pontos, eu obtenho o quê? Obtenho uma reta, como já esperado. Trata-se de uma função do primeiro grau, a função horária da velocidade. Então, este gráfico aqui está representando um movimento em que a aceleração ela é positiva, a aceleração é maior que zero. Ok. Então, eu tenho aqui uma reta crescente. Quando a aceleração for menor que zero, eu terei, pessoal, ó, uma reta decrescente. Certinho? Então, bonitinho aqui para vocês. Quando a aceleração maior que zero, eu tenho um movimento acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Ok, uma reta crescente. Quando a aceleração é menor que zero, a velocidade do corpo que eu estou analisando está diminuindo, então eu tenho um movimento
retardado, certo? E tem uma reta aqui decrescente. Ok, pessoal? Gráfico da posição por tempo no movimento uniformemente variado. Pessoal, a função horária da posição no movimento uniformemente variado é esta, o famoso sorvetão. Se vocês lembrarem lá da matemática, trata-se de uma função do segundo grau. Então, a representação gráfica de uma função de segundo grau é uma parábola. Quando construirmos os gráficos aqui, teremos parábolas. Continuando com a análise do corredor, que a gente já vinha fazendo, vamos construir este gráfico de posição em função do tempo. Quando ele inicia o movimento, ele está na posição 0. Então, vou marcar aqui de verde. Ok. Após um segundo, ele estará na posição 15. Aqui, ó, após um segundo, posição em metros, tempo em segundos. Estará na posição 15. Após 2 segundos, ele estará na posição 40. Após 3 segundos, ele estará na posição 75 metros. Agora eu vou ligar aqui, ó. A gente construiu o gráfico. Aqui. E aqui. Note que conforme o tempo vai passando, ele vai andando em espaço maior, porque trata-se de um movimento uniformemente variado. Nesse caso aqui, está sendo um movimento onde a aceleração é maior que 0. Ele está tendo um aumento da sua velocidade, por isso que ele está andando um espaço maior em o mesmo intervalo de tempo. Então, ligando aqui os pontos, eu vou obter, pessoal, aqui, ó, ligando os pontos, eu não vou obter uma reta, eu vou obter uma parábola com concavidade voltada para cima, pois aqui neste exemplo nós estamos analisando o movimento onde a aceleração é maior que 0, ok? Quando a aceleração for menor que 0, uma aceleração negativa, esta concavidade da parábola estará voltada para baixo. Certinho, pessoal? De forma bem bonitinha aqui para vocês. Quando a aceleração for maior que 0, concavidade voltada para cima. Quando a aceleração for menor que 0, concavidade voltada para baixo. Gráfico da posição em função do tempo no movimento uniformemente variado. Pessoal, foca agora na resolução das questões no próximo vídeo. Até mais, abraço!